amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Ofereço aqui para vocês o que nós temos na nossa mesa e aceite o bom grado que você tem aí na hora que estiver assistindo o nosso vídeo e pedindo que você continue nos incentivando junto ao YouTube, dando o seu gostei, fazendo a sua inscrição se ainda não for inscrito. Vamos chegar aos 500 inscritos logo logo, estamos perto disso. Acionar o sininho para receber as novas notificações do canal e também compartilhar se achar que o assunto realmente é interessante e valeu a pena. Nosso assunto de hoje é: você tem a força. Vamos ao tema. Nas nossas andanças pelos vários lugares do Brasil aí, sempre que nós chegamos numa cidade, os amigos nos convidam para ir às suas residências. Às vezes os próprios anfitriões nos convidam para ir visitar um amigo numa condição de enfermidade ou coisa parecida. Então nós fazemos isso há muitos anos. Estava me lembrando disso ainda recentemente. Nós fomos a uma cidade antes da palestra, ali no período da tarde. O nosso anfitrião falou: você se lembra de fulana de tal, nossa amiga, companheira da casa? Lembro. Então, ela está muito enferma e caiu adoentada aí e está numa fase muito difícil. O problema está exigindo dela muita dedicação, muito empenho e tudo mais, de maneira que ela está bem para baixo, está assim, bem desanimada, né? E vamos fazer uma visitinha para ela? Eu falei: vamos. E aí fomos, chegamos na casa dela, ela estava acamada, fomos levados ao quarto e lá começamos a conversar e perguntando como é que você está, como é que está atravessando essa situação. E ela então falava com uma certa dificuldade, mas em tom bem audível, que ela estava se sentindo muito fraca, estava se sentindo sem forças, estava abatida, assim, bastante desanimada, sem ânimo para poder retomar as atividades, enquanto tratava da doença, enquanto estava acamada, sem poder se mover, se levantar. E aí, num dado momento, ela falou: o que mais me dá assim preocupação é que eu estou muito sem força, eu não tenho força. E eu estou, dizendo assim, estou desvitalizada, posso dizer assim. E aí, de repente, nós nem percebemos que na sala ao lado, uma outra sala de TV, um garotinho, filho dela, pequenininho, estava assistindo televisão. E ele, quando ouviu a mãe falar que estava sem forças, né, para reagir, para se levantar, ele entrou correndo porta dentro com uma espada do He-Man. Naquela época passava o He-Man na televisão, e aquela espada dourada de cor de ouro do He-Man, aquela espadona que era quase maior que ele. Ele veio correndo, chegou para a mãe, parou assim na frente da cama e falou: mãe, eu tenho a força, agora a senhora tem a força. Entregou a espada do He-Man para ela. E eu me lembro que o He-Man tinha um brado lá, né? Eu tenho a força. Então o garotinho encarnou aquele espírito do herói e foi lá levar a força que ele imaginava podia ajudar a mãe. É claro que aquela força daquela espada não ia resolver o problema da mãe, mas não é que deu-lhe um ânimo novo, deu uma nova visão da vida, porque ela disse depois que aquele gesto do menino se interessar pela sua fraqueza e trazer uma força imaginária que ele julgava ter por conta daquele brinquedo, fez com que ela desse uma reanimada, levantasse a cabeça e falasse: olha, de fato, a força não está na espada, mas eu tenho alguma força interior. Com certeza eu tenho alguma força interior. Porque, na verdade, embora pareça coisa de criança, brincadeira de criança, nós todos temos uma força interior. Todos nós somos movidos por uma força interior, que não é uma força que vem do físico. Nesse momento ela não estava de posse dessa força física para poder enfrentar a vida. Naquele momento ela não estava de posse de nenhuma energia de natureza, diríamos, fisiológica, mas havia dentro dela uma energia espiritual, uma força espiritual adormecida
que o brado daquele garoto, o gesto daquele garoto fez despertar na sua percepção. Então ela disse que a mente dela começou a pensar, e não é que eu também tenho força, eu tenho que usar minha força interior, né? Aí ela falou, e é estranho, o menino faz certas coisas, a gente, né? Mas pelo menos ele me devolveu um pouco do humor que eu tinha perdido no meio desses problemas todos. E ali, sorridente, a gente conversava, nós nos lembramos do apóstolo Paulo, né? Dizer, quando eu achei que eu era forte, eu notei que eu era fraco. Porque o apóstolo Paulo, ele era cheio de energia, de poder, ele tinha delegação do sumo sacerdote para prender, para levar os cristãos em cadeia. E ele achou que ele era o bambambam, até ele se encontrar com Jesus e perceber que toda aquela fortaleza, aquele poder que ele imaginava ter, era um poder, diríamos, de ficção, porque perto de Jesus, cujo poder espiritual é o poder do maior espírito que a terra já conheceu, tudo aquilo desmoronou. E ele caiu numa fraqueza, encegueceu-se a partir da luz do meio-dia com que ele se encontrou com Jesus. Foi preciso receber o socorro de quem ele estava perseguindo, ninguém menos que Ananias. E aí então ele começou a recobrar uma força interior adormecida pela força da arrogância, pela força da prepotência, né? Às vezes o que nos sufoca não é a força da coragem, é a força do medo, é a força da preocupação excessiva. Então, comentávamos sobre esse episódio do apóstolo Paulo, e ele dizia que Deus tinha colocado um espinho no corpo dele para que ele não se exaltasse diante das revelações que ele havia recebido. Por mais de 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho dele, mas Jesus disse a ele, segundo Paulo, que aquele espinho era para que ele não recalcitrasse, para que ele não se exaltasse diante das revelações que lhe chegavam, e que a graça de Jesus lhe bastava. Naquelas dificuldades todas, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou prisões, ele enfrentou necessidades, ele passou por todo tipo de problema e, no entanto, nunca esmoreceu, porque ele dizia, eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem o fortalecia era Jesus. Então o apóstolo Paulo reconheceu que na fraqueza ele crescia, porque ele dizia, eu cresci e eu até me regozijei nos momentos das minhas lutas, das minhas privações, dos meus sofrimentos e das minhas fraquezas. Por quê? Naquele momento a força espiritual me foi revelada, a força da fé me foi revelada. Então ele começou a assumir essa nova postura diante da vida, de não ter medo de nada, de encarar os desafios, de enfrentar as dificuldades, né? Então ele dizia que tinha tribulações, tinha dificuldades, mas não estava desanimado e que ele seguia em frente, procurando o alvo dele, que era Jesus, mesmo que ele ainda caminhasse com os joelhos desconjuntados. Então o apóstolo Paulo nos dava essa ideia de que a fraqueza desperta em nós certas reflexões que vão nos levando de encontro à nossa realidade verdadeira, dos patrimônios íntimos que nós vamos sufocando por várias situações, interesses ou preocupações na vida. Nós, às vezes, deixamos de acreditar na nossa força interior porque passamos a acreditar mais no problema que a abala. Nós deixamos de acreditar na nossa fé porque a descrença de que soluções existem até para os problemas mais intrincados, nós deixamos de crer nisso, então isso vai esmorecendo a nossa fé. Por isso, Jesus sempre nos chamava ao bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por que Jesus nos chamava ao bom ânimo? Porque desanimado nós não logramos vencer nenhuma dificuldade. Então, nos momentos dos maiores desafios da vida, nós somos chamados a revelar essa força interior que cada um de nós traz. Cada um traz dentro de si. E a vida é pródiga em tantos exemplos de pessoas
que superaram os maiores, os mais difíceis desafios, né? Tem uma história da grande atriz Sarah Bernhardt. Ela era francesa e foi uma mega estrela. Nasceu em 1844. Em 1905 ela veio fazer uma turnê aqui no Brasil. E ela estava representando La Tosta, uma peça teatral, né? E tinha, na última cena, no último ato, ela tinha que pular um muro para fugir. E sofreu uma queda. Os ferimentos foram tão graves que foram se agravando através do tempo, mas ela não parou de representar. Somente em 1915, já com 70 anos, que ela teve que operar, por causa da gangrena, teve que amputar aquela perna. Então, dizem que quando a amiga chegou para ela, a sua companheira de palco ali, assistente de palco, chegou e falou: como é que é, Sara? Como é que vai ser isso agora, sem perna, sem nada? Ela falou: minha filha, se tiver que ser, que seja. E nem assim ela parou de atuar. Ela viajou o mundo todo, para todo lado, esteve até no Brasil, segundo diz lá a internet, fazendo essa peça em 1905. E ela era uma mulher ultra dinâmica, super polêmica para a época, né? Mas era uma mulher atirada, empresária e coisa e tal. Mas ela tinha essa visão proativa das coisas. Eu vou ficar sem perna, mas vou continuar atuando. E se tiver que ficar sem perna, eu vou ficar sem perna. Quer dizer, não é simples assim, né? Não é tão fácil. Conta-se também que uma outra senhora ia operar, também tinha que fazer uma amputação à altura um pouquinho para cima do joelho, e o médico, preocupado com ter que fazer aquela cirurgia lá, em tempos muito recuados, né? E aí a paciente notou que o médico estava muito preocupado. E ela então no hospital, no preparatório, para no outro dia de manhã sofrer a cirurgia amputatória, ela pediu uma caneta para a enfermeira. A enfermeira lhe deu a caneta, ela escreveu um pouco acima de onde o médico faria a marcação do corte. Ela escreveu assim: sorria, doutor. Quando o médico chegou, levantou a barra da saia para fazer a marcação, colocar ali os detalhes da cirurgia, ele abriu um sorriso largo e se encorajou a fazer a cirurgia tão delicada, tão difícil. Então, momentos na vida a gente vai ter que enfrentar, né? O apóstolo Paulo sempre tinha essa advertência de que quando ele se sentia forte demais, super poderoso, ele tinha uma fraqueza que qualquer coisa o atacava. Agora, quando ele estava enfraquecido pelas lutas, pelos testemunhos, por necessidades da vida e da experiência que ele vinha viver na terra, ele disse que então ele se sentiu forte. Foi aí que ele descobriu todo o potencial da sua alma para poder enfrentar a morte com dignidade e com tranquilidade, para testemunhá-los com amor a Jesus, para dar o seu depoimento vivo de que as lutas da vida, longe de nos destruir, elas vieram para nos fortalecer. Então, quando aquele menininho entrou porta dentro do quarto, disse: mamãe, eu tenho a força, entregou para ela a espada do He-Man, dizendo: agora a senhora tem a força, era como se dissesse para ela: a força não está nessa espada, mas está no despertar das suas potencialidades interiores. Desperta a sua força interior, desperta a sua fé, desperta a sua confiança em Deus, desperta a sua certeza de que os momentos de adversidades na vida acontecem com todo mundo, no mundo todo. Aprovações das mais diversas e variadas naturezas. Talvez a nossa seja incomodamente desconfortável, mas talvez não seja nem de longe a maior das maiores provações do planeta. Diz que Sócrates dizia, né, que se Deus resolvesse recolher todos os problemas do mundo, das pessoas, e colocasse no monte, dividisse em partes iguais e desse a cada uma das pessoas, provavelmente a gente voltaria correndo para pedir a parte que depositamos. Tão grandes são as dificuldades e os problemas dos outros. Os nossos não deixam de ser problemas, os nossos não deixam de ser sofrimentos, mas nós estamos preparados porque o reino de Deus está dentro de nós.
despertando essa força interior da fé, da confiança, da alegria, do bom humor, nós vamos superar todas as dificuldades, porque nada resiste ao amor de Deus e nada nos separa do amor do nosso Pai Celestial. Nessa manhã de domingo, nós estamos trazendo para os amigos essa reflexão, uma lembrança banal de um acontecimento, mas que de alguma forma desperta em nós uma energia interior. Foi por isso que Jesus pediu que não somente brilhássemos a nossa luz, mas que também usássemos a força do amor para atravessar os momentos difíceis da vida. Porque eles não são perenes, eles não são para sempre. Mas a felicidade é para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado pela companhia no cafezinho. Dê o seu gostei para nos ajudar aí junto ao YouTube. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e Deus os abençoe.